Presidente da Federação Catarinense dos Municípios critica a postura do Ministério da Infraestrutura em relação às praças de pedágios que serão instaladas no trecho sul da BR-101. A Agenda ONU 2030, missão é diminuir a emissão exagerada dos gases que estão mudando a temperatura mundial. Municípios da ANREC se mobilizam para divulgar o turismo de forma regional. Semana Nacional da Ciência e Tecnologia atrai curiosos de todo o Brasil ao Distrito Federal. No esporte, Roberto Cavalo está em dúvida, mas confiante em vitória do Tigre no Clássico de amanhã em Floripa. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro, 2 meses para o Natal, o ano é de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Juarez Ponticelli, prefeito de Tubarão e também presidente da Federação Catarinense dos Municípios, criticou de forma contundente a postura do ministro da Infraestrutura sobre as instalações das praças de pedágio no trecho sul da BR-101. Nesta semana, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, confirmou que serão mais 4 estruturas instaladas na rodovia. A implantação de 4 praças de pedágio na BR-101, no sul de Santa Catarina, é uma realidade que já está bem próxima. O Ministério de Infraestrutura confirmou a manutenção do cronograma de licitação. Pelo cronograma, a publicação do edital deve ocorrer em novembro e a realização do certame no primeiro trimestre de 2020. Mas o processo causou descontentamento entre as autoridades do Sul. O presidente da FECAM, a Federação Catarinense de Municípios, fala em falta de diálogo. Olha, nós estamos nos sentindo enganados, porque foram feitas 3 audiências públicas no ano passado, eu participei das 3, foi feita uma em Brasília, uma em Florianópolis e outra em Criciúma. Não nos foi dado respostas sobre tudo aquilo que as lideranças do Sul levantaram, de questionamentos, de contribuições, de sugestões. Não responderam, pouco acolheram e agora anunciam a implantação de 4 praças de pedágio com uma tarifa de mais de R$5. O empreendimento prevê investimentos de 6 bilhões e meio de reais, sendo 2,9 bilhões em investimentos e 3,6 bilhões em custos operacionais, nos 30 anos de duração da concessão. O projeto prevê a construção de 4 praças de pedágio nos municípios de Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul. A previsão do valor cobrado é de R$ 5,19 para o leilão. Vencerá quem oferecer o menor preço. Isso não nos agrada em absoluto, porque o que nós deixamos claro naquelas audiências é que nós entendemos a necessidade do pedágio, mas que seja feito justo, num preço justo e numa quantidade de praças aceitável. Ou seja, queremos para o Sul a mesma regra do Norte. 3 praças de pedágio e rever os investimentos, porque o valor não pode ser de mais de R$5. Isso vai prejudicar muito o crescimento e desenvolvimento do Sul, por isso nós estamos indignados com essa posição e aguardando que se cumpra aquilo que o diretor da NTT prometeu, que é uma reunião com o ministro de Infraestrutura para a gente colocar o posicionamento contundente, firme das lideranças do Sul do Estado. E ele reforça que as lideranças do Sul vão continuar se mobilizando. A luta agora é por um diálogo, que foi também prometido em uma das reuniões com a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O diretor da ANTT se comprometeu que o ministro iria nos atender antes de deflagrar o processo. E a gente espera que eles cumpram aquilo que foi combinado. Um dos compromissos da agenda das Organizações das Nações Unidas, a ONU, para o ano de 2030 é diminuir a emissão exagerada dos gases que estão mudando a temperatura mundial. O efeito estufa é uma das maiores preocupações dos 193 países que assinaram um documento
prometendo trabalhar para amenizar os estragos que já foram feitos na atmosfera. Com um carro para cada 2 pessoas, ninguém podia imaginar uma cena diferente desta em São Paulo, a maior cidade do país. Falta espaço para tantos veículos. Além de testar a paciência do motorista, o trânsito ameaça o meio ambiente. O planeta precisa do efeito estufa para não ficar congelado, mas o excesso de gases, como os emitidos pelos automóveis, provocam o exagero que estamos sentindo. É estufa demais. Você tem ideia de que dano isso pode causar para o meio ambiente de cada pessoa, não só de você? Tenho. Mas não tem jeito. Quando é possível sim, mas geralmente não. Onde eu puder evitar ir de metrô, tem um acesso bom de metrô, eu prefiro ir de metrô, de trem. Mas nem todo lugar aqui em São Paulo tem, né, esse acesso bom. Que a gente... Aí não tem jeito, tem que ir de carro. Aí tem que poluir, não tem jeito. O resultado das campanhas de conscientização sobre o problema tem sido abaixo do esperado. Na última década, a emissão de gases de efeito estufa cresceu 1,6% em todo o planeta, segundo o relatório da ONU sobre o meio ambiente. Estou consciente. Preocupa o senhor? Perfeitamente. Agora, os caminhões que, depois que não teve mais a inspeção veicular, acho que cada caminhão polui por 5 ou 6 carros. É pior. Muito pior. Então precisamos voltar com a inspeção veicular urgente. A China é a maior produtora de gases de efeito estufa no mundo, seguida pelos Estados Unidos e a Índia. O Brasil aparece em 7º lugar nesse ranking de poluição. E o setor de transportes é um dos que mais tem contribuído para agravar esse problema no Brasil. Isso porque em 1 litro de gasolina são despejados na atmosfera quase 3 quilos de gás carbônico. Só em São Paulo, que possui a maior frota do país, os carros são responsáveis por mais de 70% da emissão de gases de efeito estufa. Em regiões muito urbanizadas, como o estado de São Paulo, por exemplo, né, a emissão pelo transporte, né, pelas formas de transporte e indústrias, né, é uma preocupação muito grande, né? Então acho que esse é o foco para nós que estamos nessa região, né, nas grandes metrópoles, de essas fontes de emissão, né? Então transporte, seja público, ou seja o transporte que a gente usa no dia a dia pessoal, né, carro, ônibus, caminhões. E as indústrias, né? Se não houver um controle dessas emissões, isso vai afetar diretamente a gente aqui nessas regiões, né? E em outras regiões próximas também. Né? Em sua agenda para 2030, a ONU classificou como urgente o combate às mudanças climáticas no planeta. E um dos pontos mais importantes é a diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Algumas medidas simples podem contribuir para todo o planeta, como, por exemplo, andar de ônibus. Os coletivos emitem 1/3 da quantidade que é produzida pelos carros e transportam 8 vezes mais passageiros. Pequenas atitudes podem já fazer grandes diferenças. Numa cidade grande como São Paulo, a gente tem 11 milhões de pessoas vivendo aqui, né? Se cada uma dessas pessoas decidir por diminuir o uso de, né, carro e, né, começar carro próprio, né, e começar a usar transporte público, já é um início de mudança. O ônibus, transporte coletivo, você não pega? Você é louco, é muito apertado. Não tem jeito? Não tem jeito. Muito sofrimento. Agora, você imagina o prejuízo ambiental que todos os carros causam? Bastante. Outra alternativa é investir em tecnologia. Em 2005, quando passou a vigorar o protocolo de Kyoto, começou no mundo a onda dos carros elétricos. Quase 15 anos depois, a estimativa é de que 3 milhões de veículos desse tipo estejam circulando. No Brasil, são pouco mais de 10 mil. O Renê comprou o modelo há 2 meses e diz que está satisfeito. Eu não poderia estar mais feliz. Acho que é o carro que eu mais gostei na vida. Por quê? Por várias razões. A primeira delas que é muito prazeroso você ter o prazer de dirigir sem aquele sentimento de culpa, de estar consumindo combustível, de estar gerando poluição. Então é um prazer assim, praticamente puro. Para o Renê, esse é o carro do futuro. E até o barulho do motor será coisa do passado. Já ligou? Já liguei. Mas eu não escutei barulho nenhum. Não tem barulho nenhum. O único barulho que faz é um sininho para avisar que ligou, porque senão você não sabe. Aliás, uma característica interessante, ele é tão silencioso que quando você manobra ou anda em baixa velocidade, ele toca uma musiquinha para os pedestres saberem que tem alguém por perto, porque senão ninguém percebe.
A seguir, municípios da ANREC se mobilizam para divulgar o turismo de forma regional. O turismo da região será mais fomentado. Pelo menos esta é a intenção dos municípios que integram a região carbonífera. Integrar os municípios e pensar no turismo de forma regional. Esse é o objetivo do projeto 4 Estações, Turismo Ano Inteiro, desenvolvido pelo Colegiado de Cultura e Turismo da ANREC, iniciativa que integrou os 12 municípios da associação. Uma integração entre os gestores do Colegiado de Cultura e Turismo da ANREC. A gente percebeu essa necessidade de ter um material importante que divulgue e promova a nossa região, dos 12 municípios aqui da região da REC. Então, os gestores começaram a trabalhar em formas de divulgação, num material que chamasse atenção aqui para a região sul do estado. E entramos em parceria, conversando com a Assembleia Legislativa do Estado e através da Assembleia com a TV AL, eles conseguiram a equipe técnica para fazer as gravações aqui da nossa região. E essas gravações se tratam de gravar todo o nosso potencial turístico, desde a natureza, a parte cultural, religiosa, gastronômica, tudo que abrange a cadeia do setor econômico do turismo. O vice-presidente do colegiado, que é também diretor do Departamento de Turismo de Forquilinha, conta que todo esse material será reunido em um único vídeo, preparado para divulgar o potencial turístico de toda a região. Os municípios antes cada um tinha seu material, mas agora nós queremos fazer um material que abranja todos os municípios para que faça essa força do trabalho de regionalização. Todos os municípios têm que estar interagindo entre si. O visitante, quando vem aqui, quer conhecer mais de um município, quer conhecer 2, 3 ou aqueles que têm os potenciais turísticos, ou conhecer todos também. Então esse material vem para fortalecer, mostrar os atrativos turísticos que nós temos e também vem, em contrapartida, trazer confiabilidade e despertar o interesse daqueles empresários que talvez estejam ali, percebam que não sabem se vão investir ou não, mas esse material pode ajudar a promover e incentivá-los nesse setor da cadeia econômica do turismo. E ele ressalta que pensar turismo de forma regional favorece economicamente toda a região. É importantíssimo, na verdade, a rede de regionalização do turismo tem que ter integração dos municípios, O que a gente fala sempre, os roteiros. Quando você vai visitar uma cidade, fora, uma cidade turística, você não vai visitar só aquela cidade, você vai querer conhecer tudo que há em volta e os outros municípios em volta. Então nós temos potencial para isso. Hoje a gente sempre comenta que Nova Veneza vem se destacando aqui na nossa região, mas todos os municípios têm um atrativo turístico que é de encantar os olhos. Então acredito que esse roteiro entre os 12 municípios é viável e ele vai se fortalecer com esse audiovisual. O material produzido já tem data para ser lançado. O audiovisual vai ser lançado no dia 4, agora de novembro, lá na cidade de Orleans, no Museu ao Ar Livre. Será um evento fantástico, o lançamento do audiovisual. Lá também estaremos expondo um pouquinho da cultura de cada município também, vai ter artesanato e tal. Mas o importante mesmo é trazer as autoridades do setor privado, aqueles que têm interesse em investir no setor turístico também, cultural. Será um evento muito bacana. Um lugar para os curiosos entenderem um pouco mais sobre a ciência. Essa é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que acontece em Brasília. Pelos corredores do pavilhão de eventos do Parque da Cidade de Brasília, muita interatividade. É que essa é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Por aqui, muitas inovações e novidades, como esse óculos de realidade virtual, que leva visitantes a um passeio por dentro da usina hidrelétrica de Itaipu. É muito alto. Os meninos ficaram me empurrando, eu fiquei com medo de cair. Realmente você se sente lá dentro? Sim. Ou essa caixa de areia onde é possível brincar com mapas de relevo e mudar a estrutura em tempo real.
Aqui no espaço do Museu de Geociências, os visitantes ainda fazem uma viagem dentro das camadas da Terra. Eu tinha acabado de estudar esse conteúdo em ciências, que era a crosta, o manto e o núcleo. E aí acabou que você abrange o seu conhecimento sobre aquilo, e aí na hora que você chega na escola você fala, nossa, eu entrei dentro praticamente, então é muito divertido. Já na área da Força Aérea Brasileira, o giroscópio humano tem fila o dia todo, com pessoal ansioso para viver a experiência de antigravidade. Você tem que fazer muita força, porque você pensa que vai cair de lá, mas não cai, é muito louco. Foi um desespero, um pouquinho, mas foi super legal, assim, é super diferente. Assim, eu nunca fui numa coisa parecida, mas é muito legal. Parece apenas diversão, mas é a física. A gente pode ver que ele é composto por 3 círculos, esses círculos giram independentemente um do outro nos 3 eixos, X, Y, Z, e o objetivo dele é justamente fazer a pessoa experimentar a sensação de desorientação espacial. Que quando o piloto está num caça, por exemplo, ele sofre isso de uma maneira muito mais severa, podendo, às vezes, se ele não tiver preparado, apagar. Aqui é justamente para as pessoas verificarem o que um piloto da Força Aérea sente quando está num caça, de uma maneira mais leve, logicamente. Um dos principais objetivos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é chamar a atenção das crianças e dos adolescentes para quão fascinante e presente no nosso dia a dia é esse mundo do conhecimento. Por exemplo, um adolescente que já está sofrendo naquelas aulas de física para fazer cálculos de equações, determinar, por exemplo, uma pressão. Aqui, nessa cadeira de pregos, ele consegue entender, na prática, uma teoria que, na verdade, é muito simples. Afinal, a força que eu vou aplicar aqui, a minha massa, os meus 70 quilos, eles ficam tranquilos, já que essa área de superfície de pregos é muito grande. Eu posso sentar e não saio machucada. O acesso à ciência não tem idade. Essas meninas de 17 anos são expositoras. Aqui, elas falam sobre o sistema de agrofloresta. Um dia na aula de geografia a gente estava falando sobre esses processos erosivos e meio ambiente, agricultura. E eu cheguei em casa, curiosidade, fui pesquisar sobre processos de sustentabilidade de plantio. E aí surgiu a agrofloresta. E eu fui pesquisando e me apaixonando pelo como ela funciona e toda a dinâmica dela. É a primeira vez que a gente está vindo e eu estudo na escola há muito tempo. E tem um projeto que parece uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo é tão importante tratar de ecologia, porque às vezes a gente acha que tem que ser algo muito gigantesco, e não, na verdade pode ser uma coisa simples que a gente pode fazer na nossa casa. Levar isso é muito legal. Universidades, escolas, órgãos públicos e privados montaram estandes para levar ao público uma pequena amostra de como a pesquisa é importante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela precisa de toda forma se aproximar das pessoas. É graças à agência que a segurança, que a eficácia e a qualidade dos medicamentos, por exemplo, chega para as pessoas. Então, é básico que a Anvisa esteja participando de uma feira, de uma semana como essa. A expectativa do Ministério da Ciência e Tecnologia é que só em Brasília o evento receba até domingo mais de 100 mil visitantes. Mas a semana também acontece em outras 278 cidades do país, com mais de 5 mil atividades. Um programa onde se pode aprender e se divertir com os amigos e a família. São coisas que surpreende a gente que já passou da idade deles, né? Estou com meus 42, estou aprendendo aí, eu sou do tempo da datilografia. Eu não vi nenhuma máquina de datilografar aí. Agora tudo é 3D, né? O negócio tá chique, né? Tem que acompanhar, senão... Eu já esperava uma coisa boa, mas não desse jeito, que tá muito bom. A seguir, Roberto Cavalo está confiante em vitória do Tigre no clássico de amanhã em Floripa contra o Figueirense. Amanhã o Criciúma faz o jogo do ano diante do Figueira. Na capital do estado, o Carvoeiro precisa vencer para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. O técnico Roberto Cavalo está indeciso para montar o time, porém confiante. Vencer o Figueira neste sábado em Floripa. Esta é a missão do Tigre, que treinou pressionado.
o eminente risco de rebaixamento deixa até mesmo dúvidas na cabeça do treinador para montar o time titular. Ainda existe uma dúvida. Nós começamos a semana com o Carlos Eduardo no trabalho e não teve condições de ir para o jogo. Nos preocupou em certas situações, até porque não temos um lateral de ofício hoje, mas com as ausências, né, de Sandro e Andrew, a gente vai colocar o que tem de melhor momento, como treinaram, como vocês viram, e a dúvida passa a ser se nós começamos com o Léo Gamalho amanhã ou o Daniel no meio de campo. O comandante Carvoeiro adotou a meritocracia, ou seja, quem estiver rendendo mais vai estar no time. Ninguém vai ser titular por causa do nome ou do currículo. Mas o treinador avisa, jogadores experientes em um momento delicado como esse também se tornam importantes. Tudo isso a gente analisa em termos de trabalho, né? Então, conforme o atleta produz e rende nos treinos, a gente decide se escala ou não. Em termos da experiência, lógico que num jogo do tamanho que vai ser contra o Figueirense, às vezes tem um jovem que sente um pouco mais, não a pressão em si, o momento do campeonato, ambas equipes na tabela. Mas nós estamos tranquilos, os que nós colocamos na semana de trabalho nos passou segurança, então tenho certeza que vai ser um grande jogo, sim, mas estamos preparados para buscar uma vitória. Porém, em uma reta final de campeonato, sempre surgem os problemas de lesões. Sem lateral direito para escalar, Cavalo se vê obrigado a improvisar. Jean Mangabeira foi o escolhido para a vaga e ganhou o moral do chefe. Está confirmado o Jean, já jogou na lateral, vai fazer a lateral direita. Chegar a todos, como eu falei, nós vamos marcar atrás da linha da bola no contra-ataque. Treinamos com o Vinícius, o Reis e o Reinaldo para fazer essa bola chegar com velocidade na roubada dela atrás da linha de campo. Coloquei para eles, inclusive, da maneira que jogou o Flamengo, numa bola roubada, eles entenderam que roubando essa bola pega o adversário um pouco desorganizado, que é o caso do Figueirense, a zaga está em linha alta, e você tendo a velocidade tem que já aproveita. Então, dependendo que vai jogar não, o Daniel no meio de campo ou o Léo Gamalho, nós estamos bem servidos. Acostumado com vitórias em todos os momentos em que defendeu o Criciúma, seja como técnico ou como jogador, Roberto Cavalo sabe do sofrimento da torcida e não vai medir esforços para deixar o final de ano carvoeiro mais feliz. Otimismo não falta. Não vê nem histórias, é o momento que nós precisamos, né? Porque é sofrido. A gente sabe, a cidade aí está apoiando, o torcedor está acreditando, mas é um momento difícil que passamos. E eu estou convicto que nós vamos fazer um grande jogo contra o Figueirense e com certeza o Criciúma não vai cair. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. Segunda-feira, aberto o período de rematrículas para alunos da Rede Municipal de Ensino. A partir de hoje, a rematrícula para os alunos que já estão estudando na rede e vão permanecer na mesma escola. A partir do dia 28, então segunda-feira que vem, começam as matrículas novas para os alunos que vão mudar de escola, que vão iniciar na nossa rede até o dia 1º de novembro. Na medida que cresce população no planeta, a produção de lixo fica quase que insustentável. Sem educar as pessoas do que elas devem fazer ou do que elas precisam fazer para que ocorra a reciclagem, o processo ele acaba não acontecendo. Então é necessário que as pessoas saibam de que se elas descartarem os materiais de forma correta, esses produtos eles podem passar por uma transformação e voltar e terem um novo ciclo de vida e se transformarem em novos produtos. Terça-feira. Investigação policial aponta desvio de carnes que fariam parte do cardápio de crianças que estudam nos centros de educação infantil da AFASC. Toda a investigação iniciou quando os próprios funcionários da empresa responsável pela distribuição ali das merendas escolares tiveram uma notícia ali de um crime através de uma denúncia anônima que possivelmente estariam sendo desviados os alimentos que seriam usados na merenda das crianças. Aí eles vieram aqui, deram todas as informações possíveis, sempre foram bem probos e rígidos no repasse das informações. O projeto Plataforma Mais Brasil foi apresentado na sede da ANREC. Muitas vezes tem algum tipo de programa do governo federal ou algumas emendas parlamentares, o deputado vai ali e diz, olha, tem 500 mil reais para calçar essa rua. Leva 2, 3, 4 meses, aliás, 2, 3, 4 anos para sair do papel. Com essa nova plataforma aí do governo federal, essa nova portaria vai facilitar e muito a transferência desses recursos. Quarta-feira,
advogada de funcionária da AFASC, acusada de desvio de carnes que deveriam alimentar crianças que estudam nas creches da instituição, afirma categoricamente que sua cliente é inocente. Ela é inocente, não cometeu nenhum crime, não prejudicou a AFASC em nenhum momento. Toda essa confusão que vem acontecendo em torno do nome dela vai ser explicado. A origem da carne apreendida na casa da outra conduzida também vai ser explicado. Mais importante ressaltar que não houve desvio de merenda, seja de carne ou de qualquer outro gênero alimentício por parte da minha cliente da AFASC. Convênio entre Prefeitura e Receita Federal visa evitar sonegação fiscal. É um convênio não oneroso, o termo correto seria convênio de cooperação técnica, firmado entre o Fisco Municipal, Criciúma, e a Receita Federal, e ele permite a troca de informações econômicos, fiscais, cadastrais e a fiscalização mútua de tributos entre os dois entes. Quinta-feira, na semana em que o Senado aprovou a reforma da Previdência, conferimos como ficará a aposentadoria dos mineiros, categoria que ajudou a alavancar a economia da região. A expressão correta é que hoje nós estamos menos ferrados. Mas o mineiro que estiver faltando um dia para se aposentar, 6 meses, e entrou com 21 anos na mina, ele vai ter que trabalhar ainda 7 anos e meio a mais para poder alcançar a pontuação. A audiência pública debaterá Porto Seco em Criciúma. O projeto pretende fomentar a economia local com renda e geração de empregos. A gente foi procurado pelo sargento Adriano, que é da Polícia Rodoviária, que nos procurou, devido àquele acidente que aconteceu ali, que infelizmente trouxe 2 vítimas fatais, e para criar ali uma rótula de acesso à entrada do Porto Seco, né? E a gente fez um requerimento na Câmara sobre esse assunto, tivemos no local, e quando chegamos no local, para nossa surpresa, a gente viu que ali tem várias empresas querendo se instalar e que não tem acessibilidade de entrada para o Porto Seco. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.